A traição da Cinderela. Parece até letra de música, mas é a mais pura verdade. Nascemos e crescemos na mesma rua, estudamos praticamente nas mesmas escolas. Porém, eu fui morar no interior por quase 4 anos. Quando retornei para o meu lugar, já estava com quase 21 anos. Eu fazia o curso técnico de contabilidade, que coincidia com o segundo grau. Nesse período, me aproximei da irmã do Ferdinando. Na festa de 18 anos da irmã mais nova dele, aconteceu um beijo entre nós. Foi engraçado, pois sentimos uma conexão incrível. A irmã dele, a Lúcia, veio falar comigo para que eu namorasse o Ferdinando, pois ele andava frequentando más companhias. Ok, nesta época já estava bem resolvida com ele e ele já tinha 18 anos. O tempo passou e engatamos um namoro. Ele era feirante e eu, a tonta aqui, saía do trabalho e ia para a feira com ele. Aos sábados e domingos, levantava às 3 horas da madrugada para ajudar na feira. Aff, como eu era tonta! Mas assim conseguimos fazer o alicerce da nossa casa. Mas foi um tempo muito difícil, politicamente falando. Saí do supermercado em que trabalhava e fui trabalhar em uma empresa de segurança. Fiz um empréstimo na Caixa Econômica e terminamos de construir nossa casa. Ferdinando insistiu que queria um filho e que não estava nos meus planos, mas enfim. Minha mãe me chantageava o tempo todo, dizendo que meu pai não poderia morrer sem conhecer os netos. Resumindo, engravidei. Bom, resolvemos de comum acordo que Ferdinando iria fazer faculdade de contabilidade e eu adiaria a minha. Que fique claro que ele não me iludiu em relação a isso. Foi decisão minha, pois eu tinha um bebê para cuidar naquele momento. Meu filho tinha intolerância à lactose e vale lembrar que nos anos 2000 essa doença não era divulgada. Aliás, posso dizer que era negligenciada mesmo. Resumindo, meu filho quase morreu, mas Deus põe anjos em nossas vidas. Eu estava internada há quase 24 dias e o menino só piorando. Até que uma senhora que estava com a neta na mesma enfermaria me disse: seu filho tem alergia ao leite. Perdi uma neta pelo mesmo motivo. Procure um nutricionista. E bingo, não deu outra. Embora ele tenha melhorado muito, a vigilância teria que ser constante, então fiquei 2 anos em casa. Ah, vale lembrar que o Ferdinando sempre foi um homem trabalhador, sempre trabalhou muito. Aí veio a primeira traição. À noite, ele não veio para casa. No dia seguinte, eu fiquei furiosa e o encontrei na feira. Ele foi honesto comigo e disse que tinha passado a noite com uma colega de trabalho e acredite se quiser, ela tinha 16 anos e era virgem. Não preciso dizer que tivemos uma briga horrível. Ele saiu de casa e ficou 5 dias na casa da mãe dele. Aí foi meu grande erro. Aceitei ele de volta. 2 semanas se passaram e o pai da garota chamou ele para ir até a casa dele. Ele queria que ele se casasse com ela, afinal, ela era evangélica e havia cometido um pecado. O pai não queria que a sua filha ficasse desonrada. Loucura isso, né? Mas a vida continuou. Sempre fomos muito parceiros, mas o dinheiro tinha que ser administrado por mim. Eu tinha que controlá-lo, por vai gostar de gastar lá na frente. Ele terminou a faculdade e foi trabalhar em uma grande empresa. A vida melhorou muito. Tínhamos casa, carro, moto e passeávamos muito. É incrível como um casal pode passar horas e horas fazendo planos juntos. Temos muitas coisas em comum. Em 2006, eu já era supervisora de uma equipe e ganhava razoavelmente bem. Tomava anticoncepcional há mais de 5 anos e estava fazendo exames para colocar um tal adesivo que a minha ginecologista havia sugerido. No entanto, como estava passando muito mal e vomitando constantemente, decidi fazer uma ultrassonografia abdominal e bingo. Estava grávida de 2 meses. Meu mundo caiu. Passei quase toda a minha gestação internada, mas enfim, nasceu meu segundo filho, que para a decepção dele era um menino. Eu me sentia como uma sapa gorda inchada. Ele levou os amigos dele para beber e comemorar o nascimento do filho.
incluindo uma tal de Nira, que era a amante dele. Sim, ele levou a amante para minha casa, mas sempre dizendo que eu era louca e que tudo isso aconteceu porque ela havia dito que eu era feia. Naquele momento, eu não tinha nem forças para discutir. O tempo passou e abrimos um escritório de contabilidade. Tínhamos uma quantidade razoável de clientes, porém, apenas eu trabalhava no escritório, porque ele já tinha um emprego fixo. Em 2014, no aniversário dele, ele conheceu uma mulher 18 anos mais jovem. A partir daí, tudo mudou. Ele passou a não me dar mais atenção. Ele chegava cada vez mais tarde em casa e ficava cada vez mais agressivo. Foi então que descobri que ele estava saindo com essa tal mulher. Mais uma vez, nos separamos, mas a tonta aqui foi atrás dele. Bom, tudo o que é ruim ainda pode piorar. Ele alugou uma casa perto da minha para ela, para que eu não descobrisse. Ele dava todo o dinheiro dele para ela, enquanto as contas aqui em casa se amontoavam. Sério, eu não entendo como eu pude ser tão cretina comigo mesma. Recebi uma ligação dela no meu aniversário, em 2017. Ela me ligou cedo, dizendo que eu passaria meu aniversário com meus amigos, pois ela passaria com ele. Não acreditei, mas foi exatamente o que aconteceu. Ele sempre me deixava no escritório pela manhã e me buscava no final da tarde. E nesse dia, eu não tinha um centavo no bolso e era um bairro comercial. Já era quase 22 horas da noite e quase nada estava aberto por ali. Além disso, o celular dele estava desligado e caía na caixa de mensagem. Tive que pedir ao moço da padaria uma passagem de ônibus emprestada. E não foi só isso. Ele passou pelo ponto de ônibus, me viu e seguiu para casa como se nada tivesse acontecido. Ao chegar em casa, quase meia-noite, ele estava cheirando a motel, deitado no sofá. Ele chegou a montar 2 empresas para essa moça, que eu chamo carinhosamente de lagartixa. As 2 foram por água abaixo, claro, nunca foi a intenção dela trabalhar. Quando eu disse isso a ele, ele olhou nos meus olhos e falou: "Quem falou para você que eu quero uma empregada?" Um dia à tarde havíamos chegado do clube quando recebi uma ligação de um homem dizendo que ela estava grávida. Bom, ele jurou de pé junto que era mentira. Na verdade, naquela época era mesmo, mas meses depois ela me ligou e disse o seguinte: "Vou engravidar e será uma menina, e quando isso acontecer, você e seus filhos já estarão fora." Engraçado que isso realmente aconteceu. E ele chegou a comprar um remédio para que ela interrompesse a gestação. E ela fugiu. Quando não havia mais jeito, ela reapareceu e, acredite, me mandou a seguinte mensagem: "Minha guerreira está chegando e teremos tudo o que eu quero." Nisso, em um belo dia, ele me agrediu fisicamente em meio a uma discussão. Mandei ele pra cadeia, mas que merda. Só ficou até o outro dia. Em outra ocasião, era aniversário do meu filho mais velho e ele tinha prometido levá-lo a uma pizzaria. Já era 21 horas e nada dele chegar. Então levei eu mesma. Quando ele chegou, virou o bicho, disse que eu estava jogando o filho contra ele e veio para cima de mim. Peguei uma faca e falei: "Vem, macho!" Acredite, ele marchou para cima de mim e eu rasguei a camisa dele. Por pouco, muito pouco, não deu certo. Ai, credo, ele saiu e passou a noite fora. Ele internou a amada dele em uma clínica de reabilitação durante a maior parte da gestação. Um dia, depois de fazermos amor, o telefone tocou e era a lagartixa. Disse que estava tendo contrações. Foi horrível, porque ele me empurrou na cama e foi dormir na sala. No dia seguinte, a criança nasceu, o que foi muito doloroso para mim. Em um certo momento, eu encontrei um e-mail dele para ela, dizendo o seguinte: que ele não poderia se separar de mim, pois tinha o escritório, mas que não me amava mais. Aquilo foi a gota d'água.
Arrumei as coisas dele, liguei para ela e disse: Vou te dar o pior presente que você poderia ganhar na sua vida, mas é isso que você quer e é isso que terá. Só se lembre que cada lágrima que você e ele me fizeram chorar, vocês chorarão 3 vezes mais. Você pode tirá-lo de mim, mas quero ver você tirar eu dele. Nos separamos e ele foi morar com ela em uma cidadezinha vizinha, mas ainda ficamos juntos algumas vezes. Depois disso, cada um seguiu seu caminho. Passamos 1 ano e meio separados, até que ele chegou aqui de mala e cuia. E eu já não era mais a mesma, mas senti que essa história precisava ter um fim, então permiti que ele voltasse. Perguntei a ele se estava voltando para ser meu marido ou se era apenas para passar uma chuva. Ok, mas já não era mais a mesma coisa no início. Tudo foi bom por cerca de 1 mês, mas logo ela surgiu novamente. No dia 25 de dezembro de 2018, no dia de Natal, houve uma confusão, ela pressionando ele. Ele ficou muito irritado e brigou com a mãe e a irmã dentro de casa. Meu filho mais velho saiu de casa. Ele saiu e depois voltou drogado, gritando comigo para eu sair, dizendo que ele iria pegar suas coisas. Claro que eu disse que não iria sair e que ele que pegasse as coisas dele. Ele acabou quebrando o computador do escritório e saiu cantando pneu. Ele voltou quase meia-noite, chorando e completamente transtornado. Fiquei com ele em casa durante a noite. No dia seguinte, ele me disse que precisava de um tempo e que ficaria alguns dias na nossa chácara. Ok. No dia 2/1 de 2019, o tio dele veio até mim e disse que eles passaram as festas na casa dele e que até já haviam alugado uma casa. Meu sangue ferveu e eu mandei uma mensagem para ele dizendo que a partir daquele momento ele seria meu ex-marido. Ele veio até minha casa e eu estava só bagaço, pesando 52 quilos. E ele me disse: vá comer um prato de arroz, você parece uma pessoa doente. Foi essa frase que finalizou o meu amor por ele. Sabia que se ficasse ali eu iria sucumbir. Arrumei minhas malas e fui para o Pará, para a casa de uma amiga. Agora pense em uma goiana, em um lugar totalmente diferente. Chorei a viagem toda. Quando chegamos, estava exausta. Eram 15 horas. Deitei e dormi. Sonhei com uma moça de cabelos longos e com uma rosa vermelha nos cabelos. Ela me sorria, mas eu não via o rosto dela. O sorriso era só uma sensação. Ela chegou e me mandou olhar para um espelho, onde eu me via quando era adolescente. Eu era presidente do Grêmio e tínhamos tantos amigos. Eu era sorridente e feliz. Enfim, várias passagens de tempos atrás. De repente, tudo sumiu do espelho e ela me mostrou a minha imagem e me perguntou: qual das duas você vai salvar? Quando fui responder, minha amiga me chamou porque eu estava sentada na cama gritando e chorando. Até hoje me recordo do sorriso da moça. Foi muito estranho tudo aquilo, porém tinha uma paz dentro de mim que há muito tempo eu não sentia. Logo, comecei a trabalhar em uma clínica de trânsito. Meus clientes me ligavam porque ele não dava conta do serviço do escritório. Foi um caos. Então, continuei fazendo o serviço do escritório à distância. Fiquei 5 meses no Pará. Um dia ele me ligou e disse para eu voltar para tomar conta do escritório, porque ele não dava conta. Então, fizemos um trato. Ele ficaria longe de mim e nossos assuntos seriam exclusivamente profissionais. Então, retornei a Goiânia. Minha sogra, que dizia que eu era como uma filha para ela, faz aniversário próximo ao aniversário do meu filho e sempre fizemos uma festa só. Ai, meu Deus, eu teria que ficar frente a frente com ele. Nossa, eu me tremia toda de medo dele. Mas, para minha surpresa, quando eu cheguei, ele me estendeu a mão e foi estranho, porque tive a sensação de nunca tê-lo visto antes. Meu corpo não tremia, minhas mãos não suavam e meu coração não disparou. Enfim, eu estava livre e assim sigo até hoje. Mas minha casa estava destruída, então resolvi fazer faculdade de farmácia, a qual estou terminando este ano.
Reformei toda a minha casa e posso dizer que tenho meu escritório de onde tiro o meu sustento. Vocês devem estar se perguntando, mas com tudo isso você não deu uns tapas na lagartixa? Não, eu conversei com essa mulher durante uma semana fingindo ser compreensiva e cheguei à conclusão de que ela era exatamente a mulher que ele precisava. Egoísta, manipuladora, preguiçosa e interesseira. Resumindo, tão narcisista quanto ele. Lembra do que eu disse a ela? Você irá chorar todas as minhas lágrimas? Bingo! Ele bate nela, a faz trabalhar na agricultura, não desmerecendo o trabalho dos agricultores, mas para uma princesa isso é indigno. Ela rouba ele, já afundaram vários negócios, enfim, vivem em uma guerra sem fim. Ultimamente deu nele um desfalque daqueles, deixando ele só com dívidas. Rapou todo o dinheiro dele, porque quando era casado comigo, nossas contas eram conjuntas. Todas as decisões eram de comum acordo. Aí fez o mesmo com ela, mas ela esperta que pegou tudo para ela. Tinham comprado toda a mobília da casa recentemente. Ela levou tudo. O cabra está dormindo em uma cama velha doada. Meu ex é uma pessoa pela qual eu tenho muito carinho. Oro todos os dias para que ele se encontre na vida, porque sim, ele merece ser feliz. Sim, fomos muito felizes por longos anos. Temos uma sintonia incrível, gostamos das mesmas coisas, até nossos sonhos são muito parecidos. Embora toda essa desgraça tenha acontecido conosco, acredite, quando sentamos para conversar, o papo flui como se um tivesse parte do outro. Até hoje acontece de estar pensando em algo e ele me ligar falando a mesma coisa. Nossos amigos falam que nós dois fomos a maior decepção para eles porque éramos o casal perfeito. Aí sempre brinco, deve ser esse o nosso grande erro, éramos perfeitos demais. Temos uma simbiose, sim. Acho que viramos irmãos. Sei que dizem por aí que vamos terminar juntos, mas isso não é verdade. Deixei de amar e admirar aquele homem, mas continuo amando e admirando a pessoa. Aprendi que na vida devemos amar de forma diferente cada coisa ou pessoa. Hoje eu amo mais à distância, onde os espinhos dele não possam me ferir. E assim ganhei um amigo e tanto. Acredito que as pessoas têm um tempo e missão em nossas vidas. Ele cumpriu a missão dele comigo, e deixar ir é a maior prova de amor que um ser humano pode dar a outro. Quanto à lagartixa, essa tenho pena, pois acha que juventude é eterna. Uma moça que começou a parir com 14 anos e vem colecionando relacionamentos doentios com homens casados sem se preocupar com o futuro. Ainda é burra porque achou que iria se dar bem, quando na verdade quem era a força motriz da nossa história era eu, não ele. Espero que ela entenda a lei do retorno. Um homem ou mulher que não respeita sua família, que é a nossa primeira sociedade, vai respeitar quem? Que ela entenda a importância de investir nela mesma. Quanto a mim, consegui formar dois seres humanos incríveis que são meu orgulho, e não foi fácil não ser pai e mãe ao mesmo tempo, mas não foi impossível. Financeiramente, hoje tenho uma certa estabilidade. Mudei meu rol de amizades, estou finalizando minha faculdade, tenho planos doidos que vêm por aí. Estou só, pois tenho preguiça de começar tudo de novo. Acho que quero namorar comigo agora por um tempo. Tenho um Brasil inteiro para eu conhecer e muitas coisas que não posso morrer sem fazer. Mas sou uma pessoa feliz e minha meta é estar de bem comigo mesma sem depender de ninguém. Enfim, o universo me trouxe as respostas que eu busquei todo esse tempo. Não, Ferdinando não é o filho da puta da história. Fui eu quem permitiu. Fui eu quem me fiz de vítima, de tapete. Toda a maldade dessa história fui eu quem fez comigo mesma e com os meus filhos. Ser um empresário bem-sucedido era o meu sonho, não o dele. Ter uma família estável é a minha meta, não a dele. Eu não sou coitadinha, a vítima. Eu tinha o livre-arbítrio, mas precisei me destruir para entender que a Cinderela não pode viver na vida de uma mulher adulta. As lágrimas fazem parte da evolução e os homens são seres humanos,
não príncipes encantados. Eles têm suas próprias falhas, são simplesmente seres humanos falhos, mas principalmente aprendi que quando eu tenho que me diminuir para caber na vida de alguém, é hora de partir, mesmo que doa. Juntar os meus pedaços me fez compreender por inteira que a caneta sempre esteve nas minhas mãos. E agora, quem quiser comentar e me bater, tudo bem, sei que mereço. Tenho muito que aprender ainda, e apesar de estar com 52 anos, eu quero aprender sem pressa.